Ora, sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam a ouvir corretamente. Meu nome é Igor Pires, sou musicoterapeuta e estou aqui a partilhar este conteúdo do módulo 3, cujo tema é audição. Vamos dar então início. Então, primeiro ponto, vamos ver detecção de sons. Segundo ponto, dimensões subjetivas do ouvido. Terceiro ponto, bibliografia. E o quarto ponto não vamos ver neste vídeo. São os exercícios. Neste vídeo não se trata disso, trata-se unicamente do conteúdo teórico deste módulo. Continuando, ora, detecção de sons. O limiar absoluto para o som apresentado através de fones de ouvido, chamada pressão audível, pressão audível mínima, determina-se medindo o nível do limiar de pressão de som com um microfone colocado próximo do tímpano. O limiar absoluto também pode determinar-se para sons que se apresentam por um alto-falante e um observador sentado em um espaço aberto, com ecos, nem outras, sem ecos, nem outras distorções. Esta medida denomina-se como campo audível mínimo, o qual indica que o limiar de pressão do som mediu-se em um campo livre, onde se localiza a cabeça do observador e não diretamente no tímpano. Num estúdio clássico nos laboratórios Bell, Sibian e White, 1933, mediram os limiares absolutos para estímulos de tom puro em condições cuidadosamente controladas para diferentes frequências de som. O limiar absoluto varia com a frequência do som. O ouvido é mais sensível aos sons de frequência que se encontram entre 1000 e 5000 Hz e é aproximadamente 100 vezes menos sensível, a um som de 100 Hz a um som de 3000 Hz. Provavelmente a razão mais importante dos limiares menores num campo livre é que a situação do campo livre
permite mais ressonância e amplificações do pavilhão e o canal do ouvido para aumentar a pressão do som no tímpano. O limiar absoluto para os sons é tão baixo que, se nossos ouvidos fossem um pouco mais sensíveis, ouviríamos o som do fluxo sanguíneo passando pelos vasos diminutos do ouvido médio e interno. E o som aleatório produzido pelo movimento das moléculas de ar que chocam com o tímpano. O limite superior de sensibilidade está fixado pela pressão de som que produz dor. A diferença entre o limiar absoluto e o limiar de dor define o alcance dinâmico para qualquer frequência de som. O alcance dinâmico pode ser maior a 150 dB para frequências entre aproximadamente 1000 e 5000 Hz, equivalente a 7,5 milhões de vezes de diferença em pressão de som. O alcance dinâmico é diferente do alcance de frequência ao que nossos ouvidos respondem ao som. Interações temporais de frequência e binaural. Ademais de frequência e pressão, vários fatores determinam nossa capacidade para detectar sons. Um deles é a duração do som. O sistema auditivo atua como se necessitasse de uma quantidade total fixa de energia sonora para estimular o ouvido o suficiente como para que ouçamos um som. A quantidade requerida de energia poderia chegar como uma pressão alta durante um breve lapso, ou como uma pressão mais baixa durante um período mais longo. O sistema auditivo soma toda a energia sonora que recebe durante um período dado, fenómeno conhecido como audição temporal. O sistema auditivo também soma a frequência. Outro tipo de soma no sistema auditivo é através dos ouvidos. As apresentações do som para o ouvido denominam-se monaural, enquanto aqueles que são para os dois ouvidos chama-se binaural. O limiar para a apresentação binaural é mais ou menos a metade
que para a monaural. Uma circunstância curiosa é o feito de que o limiar binaural é mais baixo que o monaural. Ainda quando o caso binaural, os sons não se apresentem de modo simultâneo aos dois ouvidos. Mascaramento auditivo. O som de mascaramento não faz que todos os demais sons sejam mais difíceis de ouvir, mas bem os sons de mascaramento actuam de forma seletiva. Zuiker, 1958, fez um experimento elegante que comprovou isto. Mediu os limiares de pressão, de pressão do som para tons objetivos de várias frequências apresentadas sós e simultaneamente com uma banda de ruído estreita com uma frequência medida de 1200 Hz. Para quem padece de perda auditiva neurosensorial causada por dano nas células capilares ou nas do nervo auditivo, este efeito de difusão ascendente do mascarador é ainda mais pronunciado. Ora, um mascaramento pode diminuir a capacidade audível, digo. Há aqui alguns erros, peço desculpa não ter dado conta quando elaborei este conteúdo, mas prosseguindo. Ora, mascaramento pode diminuir a capacidade audível de um som objetivo, incluso quando se apresenta antes ou depois do objetivo. Quando se apresenta antes de qualquer aumento no limiar absoluto do objetivo, denomina-se mascaramento prospectivo, o qual se incrementou com o nível dos sons de mascaramento e diminui com intervalo interestímulo, que é o lapso que transcorre entre o estímulo mascarador e o objetivo. Para intervalos interestímulo maiores de
300 milissegundos, não há mascaramento prospectivo que se possa medir. Sons de mascaramento de maior duração produzem mais mascaramento prospectivo que os de menor duração. Sobretudo quando para começar se manejam intervalos muito breves, menos de 40 milissegundos. No mascaramento prospectivo, é provável que o mascarador diminua a sensibilidade das células capilares ou sinapses com as fibras do nervo auditivo. Frente ao estímulo do tom objetivo, com o que se incrementou o limiar para o objetivo. Mascaramento retrospectivo sucede mas atua de forma diferente do prospectivo, ainda que hoje em dia não se saiba explicar este processo adequadamente. Mascaramento também ocorre quando se apresentaram objetivo e mascarador a ouvidos diferentes. Tal mascaramento conhece-se como mascaramento central, porque não há interação de padrões vibratórios em uma só membrana basilar e assume-se por conseguinte que o mascaramento ocorre em áreas mais centrais do cérebro. Quando se apresentam mascarador e objetivo, os ouvidos diferentes, aquele deve ser aproximadamente 50 decibéis, mais intensos que quando os dois se apresentam ao mesmo ouvido. Às vezes é improvável ignorar os componentes de sons complexos que estão longe do objetivo em frequência, do qual resulta o chamado mascaramento informativo. Esta forma de mascaramento ocorre quando um som de mascaramento se compõe de várias frequências que se elegem de forma aleatória de um ensaio ao outro. Surpreendentemente, o mascaramento também pode diminuir-se e a pressão melhor mediante a apresentação de sons adicionais em certas condições. Uma exploração popular desta libertação do mascaramento é a chamada redução de áudio, em que os íons tentam escutar
o objetivo, mas o objetivo nas reduções da amplitude do mascarador, que muda com lentidão quando a razão entre sinal e ruído é mais alta e detestavelmente maior. E estas reduções são mais fáceis de reconhecer quando vários ruídos de diferentes frequências estão reduzindo-se ao mesmo tempo. Agora vamos ver localização do som. Os sons são percebidos como se emanaram de um lugar no espaço, de fontes à direita ou à esquerda, em frente ou de trás e por em cima ou de baixo de nossos corpos. Alguns sons parecem vir de perto, outros de longe. Nosso sistema auditivo usa vários aspectos de som para construir uma sorte de espaço auditivo, com nossos corpos no centro, no que podemos localizar os sons e aproximar-nos ou afastar-nos das fontes. Teclas de diferença entre os ouvidos. Quando um som emana desde certa distância, num ângulo particular com relação a um ouvinte, várias chaves indicam o azimuth, ou ângulo de direção reta da fonte do som. Esta frequência de nível de som entre os ouvidos aumenta à medida que a fonte de som se move para um lado. Por último, também demonstrou-se que os pavilhões e outras partes do corpo atrasam ou aumentam sons de diferentes frequências em quantidades distintas. Devido a o pavilhão e o corpo não têm em geral uma perfeita simetria, os efeitos de suas sombras de som diferem com base na direção da fonte de som. Este efeito de sombra realmente pode alterar os espectros sonoros, composição de frequência, de sons complexos em cada um dos ouvidos. Em 1907, Lord Rayleigh propôs uma teoria dual, ou de dois processos de localização do som. Sugeriu que localizamos os sons de baixa frequência usando nos dois ouvidos
diferenças de tempo, de fase ou ambas, e que localizamos os sons de alta frequência mediante as diferenças de nível de som nos dois ouvidos causadas pela sombra de som, assim como diferenças na distância desde a fonte do som. Investigações anteriores comprovaram esta teoria. Teclas de reverberação. Quando estamos em um quarto ordinário, o som de qualquer fonte poderia saltar por todo o quarto, refletindo desde paredes, teto e chão muitas vezes. Isto significa que o ouvido pode receber o mesmo estímulo sonoro várias vezes com diversos atrasos, denominados eco. Os ecos também proporcionam teclas da distância que há entre os sons e o ouvinte. Como dissemos anteriormente, os sons chegam diretamente aos nossos ouvidos desde uma fonte e depois de serem refletidos por ou reverberados várias superfícies, como as paredes. À medida que uma fonte de som se afasta do ouvinte, a quantidade de som que chega diretamente aos ouvidos diminui com maior rapidez que a que chega depois da reverberação. Assim, a quantidade relativa de som de reverberação, que tem uma qualidade distinta, como um eco, é uma tecla da distância que existe entre uma fonte de som e um observador. Beccesi foi um dos primeiros a investigar esta tecla de maneira sistemática. O aprendizado também está envolvido na percepção de que sons mais fortes estão mais próximos que os mais suaves. Um efeito em condições idênticas, os sons mais próximos têm uma pressão mais alta que os provenientes da mesma fonte a uma distância maior. Por conseguinte, as diferenças em distância do som são codificadas pelas diferenças em pressão do som. Espaço auditivo virtual. O pavilhão, cabeça, pescoço, ombros e outras partes do corpo próximas afetam as diferentes frequências de som de maneira distinta. Estes efeitos podem resumir-se com a função de
transferência relacionada com a cabeça, ou FTRS. Uma descrição matemática da maneira exata em que as partes do corpo próximas aos ouvidos amplificam ou diminuem cada frequência em um som proveniente de qualquer parte do espaço circundante. A FTRC descreve toda a informação disponível nos ouvidos com respeito à localização de uma fonte de som. E é possível alterar o som apresentado através de fones de ouvido, de maneira em que havia sido alterado no campo auditivo real. De acordo com a FTRC, e assim simular o que o ouvinte receberia no campo auditivo real. Quando se faz isto, o ouvinte tem uma forte impressão de que a fonte de som localiza-se fora, em vez de provir dos fones de ouvido. Mecanismos fisiológicos. O sistema auditivo contém unidades neuronais que respondem tanto às diferenças de tempo como às de pressão do som entre os ouvidos e que poderiam indicar a localização de uma fonte de som. Segundo ponto, dimensões subjetivas do ouvido. Os investigadores costumavam acreditar que existia uma correspondência direta e relativamente simples entre as experiências subjetivas e as propriedades físicas dos sons. Assumiu-se que cada variável psicológica qualitativamente diferente refletia quase à perfeição alguma variável física quantificável correspondente. Porém, os investigadores aprenderam depois que as qualidades subjetivas de sonoridade e altura tonal são percepções complexas que dependem da interação de várias características físicas do estímulo, assim como de estado físico e psicológico do ouvinte. Podem-se diferenciar muitas experiências distintas qualitativamente que surgem de um estímulo sonoro, ademais de altura tonal e sonoridade, entre elas
contam-se a localização percebida de um som, sua duração percebida, seu volume, seu timbre, sua densidade e dissonância ou consonância. O sistema auditivo não é um simples receptor bruto desenhado para registrar a frequência e o nível dos sons. Investigações recentes destacaram a interação destas dimensões subjetivas do som e negam sua separação. Parece como se as dimensões subjetivas de som não só vibraram, não só brindaram, riqueza adicional à nossa experiência consciente do som, senão ademais combinaram-se entre si para produzir efeitos complexos. Sonoridade. A sonoridade de um tom tem uma grande influência de sua amplitude de pressão. Se outras propriedades forem mantidas constantes, a maior amplitude de pressão de um som, maior sonoridade perceptível. Em mudança, a experiência da sonoridade não é idêntica com a pressão de som, senão que se encontra influenciada por nossa experiência com o som. Assim que os decibéis não são medidos de sonoridade, senão que para medi-la utilizam-se procedimentos psicofísicos que têm em conta as dimensões citadas anteriormente e muitas delas englobam-se dentro do campo conhecido como psicologia da percepção. Este campo ou departamento dentro da psicologia estuda também o resto dos 5 sentidos. Com base em seu próprio trabalho e em de outros, Stevens sugeriu uma nova unidade para medir a sonoridade baseada na comparação de sonoridade com a sonoridade aparente de um som estandarte, um estímulo de 1000 Hz ou um nível de 40 decibéis. Qualquer som cuja sonoridade alcance o estandarte teria uma sonoridade de um som. Para a maior parte do intervalo de pressão do som audível existe uma relação linear entre o logaritmo e de sonoridade em sons e a pressão do som em decibel. A sonoridade de um tom
também está influenciada pela sua frequência. A duração também influencia na sonoridade de um tom. Para tons mais breves, aproximadamente de 200 milissegundos, devemos incrementar o nível de pressão do som para igualar a sonoridade de um tom mais longo. Apresentação do mesmo estímulo aos dois ouvidos faz que se somem as impressões subjetivas de sonoridade de cada ouvido, de forma que uma apresentação binaural soará mais ou menos o dobro que uma monaural do mesmo tom. Outros sons que ocorrem ao mesmo tempo ou juntos antes do som que será julgado também podem afetar a sonoridade. Por exemplo, se você que me está a assistir toca um tom contínuo num ouvido e um intermitente no outro, a sonoridade do tom contínuo parece diminuir com o tempo. A redução da sonoridade de um som continuamente ou contínuo apresentado denomina-se adaptação auditiva. Esta adaptação é débil para um só tom contínuo, mas pode ser muito severa quando os tons contínuos e intermitentes se apresentam por separado aos dois ouvidos. Há mais adaptação de sonoridade para tons de nível mais alto que para tons de nível mais baixo, o que faz com que os tons de nível maiores soem relativamente mais suaves neste contexto do que de julgaria sós. Esta adaptação é de frequência específica e é provável que tenha lugar no sistema auditivo central, segundo Marx. Um fenómeno denominado fadiga auditiva é causado pela disposição do ouvido a um nível de sons muito alto. O efeito deste som pode persistir durante muito tempo. A complexidade de um som também influencia em sua sonoridade. Quase todos os sons que ouvimos em nosso ambiente cotidiano estão compostos de muitas frequências. Podemos criar um tipo diferente de contorno de sonoridade igual pedido
pedindo aos ouvintes que ajustem o nível de um tom puro de 1000 Hz até igualar sua sonoridade com a de um som complexo. Chama-se ao intervalo de frequência, incluindo no som como sua largura de banda. À medida que a largura de banda do som se incrementa de estreito e grosso, o nível de cada componente de frequência diminui para conservar o mesmo nível global do som. Altura tonal. O aspecto físico mais importante na altura tonal é a frequência do estímulo sonoro. Em 1861, Robert Hooke fez uma demonstração importante da forte relação entre frequência e altura tonal. Hooke pôs um cartão contra uma roda que tinha engrenagens e logo a fez vibrar. Ao girar, as engrenagens da roda golpeavam o cartão e as vibrações resultantes produziram uma onda sonora, uma sorte de nota musical de zumbido áspero. Quando se aumentou a velocidade de rotação, a frequência de vibração do cartão se incrementou, o mesmo que a altura tonal da nota. Depois disto, durante séculos, usaram-se os termos altura tonal e frequência de forma intercambiável, na suposição de que a altura tonal sobe e baixa em igual escala que a frequência. Esta suposição é incorreta. A medida normalmente usada de altura tonal de um som é a escola musical. Qualquer nota uma oitava mais alta que outra do mesmo nome tem uma frequência exatamente 2 vezes maior que a da nota mais baixa. A escala musical aqui na escola é a escala. A medida normalmente usada de altura tonal de um som é a escala musical. Qualquer nota uma oitava mais alta que outra do mesmo nome tem uma frequência exatamente 2 vezes maior que a da nota mais baixa. A escala musical foi quase invariável ao longo dos anos. Assim como outros fatores, ademais, o nível de pressão do som afetam a sonoridade de um som
Outros fatores adicionais à frequência influenciam na altura tonal. À parte da frequência, o fator físico mais importante da frequência na altura tonal de um tom puro é sua pressão. Uma ilusão chamada efeito Doppler surge da frequência da pressão na altura tonal. O efeito de Doppler refere-se ao câmbio ou à mudança em frequência de uma onda quando sua fonte se move com relação ao observador. O efeito Doppler é a causa ou a mudança, o câmbio da altura tonal de uma sirene de ambulância conforme esta passa por nós, ou na sirene dos carros da polícia. Porém, quando uma fonte de som se move a uma velocidade constante mais além de um observador, a frequência percebida baixa quando a fonte se aproxima e se afasta. No entanto, ouvimos que a altura tonal deste som incrementou-se quando a fonte se aproxima e logo baixa de forma drástica quando passa e se afasta. A ilusão de altura tonal crescente, ainda que a frequência diminua, quando a fonte se aproxima quando a fonte se aproxima, surge evidentemente do incremento severo da pressão do som conforme a fonte se aproxima, porque pode ser simulada mudando a pressão de uma fonte estatística da mesma forma em que o faria de uma fonte em movimento. Outro fator que afeta a altura tonal de um tom puro é sua duração. Um tom puro que dura só uns quantos milésimos de segundos, sempre se ouve como um piscar de olhos. Qualquer que seja sua frequência, para ter altura, os tons de frequência maior de 1000 Hz devem durar ao redor de 10 milissegundos ou milésimos de segundos ou mais para tons de frequência menor de 1000 Hz ao menos de 6 a 9 ciclos da onda sonora devem chegar ao ouvido antes de que se perceba que tem altura. O que significa que a maior parte de tais tons devem durar consideravelmente mais de 10 milésimos de segundos antes que tenha altura.
E por último, bibliografia. Corem, sessão e percepção 2000 MC Grão Will México. E damos por terminado este vídeo aula, damos por terminado este conteúdo do módulo 3 e aqui me despeço com um forte abraço, saudações musicais, até breve.